Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta à altura dos ombros, e andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado, para não ver o pai com o corpo descoberto. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá a quem nos acompanha. É um gosto estar aqui para iniciarmos mais uma análise aprofundada, um verdadeiro mergulho profundo nas nossas fontes textuais. E hoje temos um cenário que, sinceramente, é fascinante. Imaginemos o seguinte: sobreviver ao maior cataclismo da história do planeta. O dilúvio. Exato. Enfrentar meses de tempestades colossais. Ver o mundo conhecido desaparecer debaixo de água. E depois de todo esse terror inimaginável e de um isolamento claustrofóbico, sair finalmente para pisar a terra seca. A maior crise física e ambiental da humanidade já passou, não é? O ar é novo. Pois é. Mas a verdadeira tragédia, aquela que vai fraturar uma família sobrevivente para o resto da história, não acontece lá fora. Não acontece no meio da lama e dos destroços da antiga civilização. Não. Acontece em silêncio. Sim, de forma completamente inesperada e desoladora no interior de uma tenda. É um contraste narrativo brutal, porque, costumamos concentrar toda a atenção visual desta fase na engenharia da arca, nos animais, no sinal glorioso do arco-íris a rasgar as nuvens. É a imagem clássica, claro. Mas o livro de Gênesis, em particular no capítulo 9, atira-nos sem qualquer aviso para a dura ressaca do dilúvio, literal e figurativamente. Uau, é mesmo isso. Deparamos-nos com o colapso de um homem que resistiu a um mundo inteiro de corrupção, mas que cai num momento de vulnerabilidade privada. E para destrancarmos as complexas engrenagens teológicas deste evento, vamos cruzar as nuances do texto com as observações do comentador John Wesley. E também com as perspectivas do livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen G. White. Exatamente. São fontes riquíssimas para esta nossa missão de hoje. Ora bem, para conseguirmos sentir o impacto desta queda, temos de perceber primeiro de onde ela parte. Há uma memória muito viva que guardo dos meus tempos de criança na escola bíblica. A famosa escola bíblica. O que é que ensinavam? Bem, ensinava-se este episódio inicial com ilustrações muito pacíficas, sabes? Tudo terminava com um tom de triunfo limpo. Parecia que as águas tinham purificado magicamente a essência humana. Pois a velha ilusão da tábua rasa. É isso mesmo. Mas a analogia mais realista para o que vamos encontrar nestes versículos é de um pintor otimista. É como tentar iniciar uma obra-prima genial numa tela nova e imaculada, mas a teimarem de pintar com exatamente os mesmos pincéis, velhos e sujos de tinta do quadro anterior. Excelente imagem. As sementes do velho mundo viajaram clandestinamente no coração daquela família. Essa metáfora dos pincéis sujos é a mesma chave para entrarmos na narrativa. Porque a oportunidade era nova, sim, mas a matéria-prima humana carregava a mesma fragilidade estrutural de sempre. E o texto bíblico avisa-nos logo disso, não é? Sem dúvida. Faz questão de anunciar esta continuidade logo nos primeiros passos de Noé num novo mundo, introduzindo com a expressão hebraica Ish Adamá. Que significa? Traduzido de forma literal, significa homem da terra ou homem do solo. Homem da terra. E para um leitor atento, a palavra Adamá acende sinais de alerta imediatos. Remete-me isso diretamente para o capítulo 3 de Gênesis. Evoca de forma incontornável a maldição que caiu sobre o solo após o fracasso no Éden. Espera aí, o que torna o passo seguinte de Noé numa declaração de intenções colossal. O texto diz que ele começa por plantar uma vinha. Plantar uma vinha não é brincadeira. Claro que não. Não é apenas deitar umas sementes à terra como um passatempo de reforma. Eu estava a pensar no esforço mecânico, no trabalho físico excruciante exigido a um homem daquela idade. Num solo que esteve submerso em lodo e águas salobras durante meses a fio. Pois, a videira exige tempo. Demora anos a estabilizar e a dar um fruto viável. Ele está, na prática, a agarrar-se ao pó que outrora significou castigo.
tentando extrair dele vida, doçura e celebração. É um investimento brutal de paciência. E mais do que isso, é uma visão de longo prazo que carrega o peso de uma profecia familiar. Como assim? Uma profecia? Ora bem, quando o pai de Noé, Lameque, lhe atribuiu esse nome, fê-lo declarando que aquele menino haveria de trazer consolo e alívio do trabalho penoso das mãos. Um trabalho imposto precisamente pela terra amaldiçoada. Ah, faz todo o sentido. A plantação da vinha não é um detalhe agrícola solto. É a tentativa de estabelecer o consolo profetizado, a aurora de uma nova humanidade próspera. Mas é aí que surge o grande abalo moral, certo? Logo de seguida. Sim, no versículo 21, o registro informa-nos, sem qualquer eufemismo, que Noé bebeu do vinho e embriagou-se. E aqui, confesso, a narrativa levanta uma perplexidade genuína para quem lê. O hebraico original usa a palavra shakar. Exato, indicando uma embriaguez profunda. Sim, uma inibição total dos sentidos e do discernimento. Mas espera, faz sentido darmos um passe livre a Noé perante isto? Como assim um passe livre? Quer dizer, estamos a falar de um homem com séculos de vida, um líder com uma inteligência ímpar. Sendo um construtor oriundo de uma era antediluviana altamente desenvolvida, como é possível admitir que ele não compreendia os perigos do sumo da uva fermentado? É uma objeção totalmente fundamentada e obriga-nos a olhar para detalhes que ultrapassam o nosso senso comum. Tem de haver uma justificação? É precisamente neste ponto de aparente incoerência que o comentário de John Wesley fornece uma hipótese histórica e científica fascinante. Altera toda a nossa grelha de leitura. A sério. O que é que o Wesley defende? Ele defende a ideia de a catástrofe do dilúvio não foi apenas um excesso de chuva, provocou uma reconfiguração atmosférica e climática profunda no planeta. As condições da Terra mudaram completamente. Totalmente. Muitos teólogos acompanham a tese de que o mundo antediluviano operava sobre uma espécie de redoma, um efeito estufa natural com níveis de pressão e proteção muito distintos dos atuais. E com a queda das águas, essa redoma desapareceu. Rompeu-se. E com essa ruptura, os céus e as regras atmosféricas alteraram-se de forma irreversível. Isso sugere que as leis da natureza, pelo menos na química da agricultura a que ele estava habituado, sofreram uma mutação que ele não teria como prever. Exatamente. Ele estaria a aplicar as regras do velho mundo aos frutos do novo. Foi um embate contra uma química alterada. Uau! Isso muda a perspectiva toda. Pois muda. Com uma exposição solar mais direta e mudanças bruscas na temperatura, o sumo de uva que Noé colheu entrou num processo acelerado e agressivo de fermentação. Resultando numa substância com a qual ele nunca tinha lidado. É isso que Wesley ressalta. A embriaguez não parece ter sido o culminar do vício de um homem à procura de se entorpecer deliberadamente. Foi sim o impacto violento de uma substância que o apanhou desprevenido. Mas, claro, compreender isto não apaga o facto de ele ter falhado. Não retira o erro humano da equação, mas acrescenta-lhe uma camada vital de misericórdia. O alerta implícito é devastador para quem nos ouve, sabes? A vulnerabilidade pode surgir exatamente daquilo que julgamos dominar de olhos fechados. E essa súbita falta de controlo catapulta-nos para o detalhe que funciona como o verdadeiro gatilho da crise. O versículo aponta que ele ficou nu dentro da sua tenda. Pois, a nudez... Para quem acompanha o fluxo desde o primeiro capítulo, a noção de nudez faz disparar todas as sirenes de perigo, de forma muito estridente. Sem qualquer dúvida. Ao usar o termo hebraico eitigal, o autor bíblico não está simplesmente a descrever o calor excessivo ou a falta de roupa do patriarca. Tem um peso teológico. Somos violentamente devolvidos ao instante do trauma de Adão e Eva, quando os seus olhos se abriram e tomaram consciência da própria nudez entre as árvores do Éden. Desde essa queda original, a exposição do corpo tornou-se o símbolo primordial de desamparo absoluto e de vergonha. E ao colocar o grande salvador da humanidade, caído e nu, no centro da sua própria tenda, o texto decreta que o novo mundo herdou intactas as fraturas morais e os medos do paraíso perdido. É um lembrete sombrio, não é? A água salgada varre as montanhas, mas é incapaz de purificar o abismo que existe no interior humano. Pois é. E essa incapacidade manifesta-se de forma trágica na reação do filho, Cã.
O versículo diz que ele entrou na tenda e viu a nudez do pai. E aqui a palavra ver é central. Sim, porque quando lemos a análise do Wesley, percebemos um esforço muito grande em separar o ato de tropeçar por acidente de uma transgressão premeditada. Afinal, abrir a lona de uma tenda no momento errado não faz de ninguém um perverso moral. Claro que não. O acidente visual justificaria apenas um recuo aflito e um pedido de desculpa pelo sobressalto. Onde Wesley crava a sua crítica é na evidência de que o pecado de Cam morou de forma inequívoca no deleite daquela visão. No deleite, Sim, o hebraico emprega o verbo ra'á para a ação de ver. E, maravilhosamente interligado, este é o exato mesmo verbo, utilizado no capítulo 6 para ilustrar o olhar de Deus ao constatar a maldade humana. então não é um pestanejar furtivo? Não, é um olhar de inspeção, de constatação e de demorada avaliação. Isso significa que não houve um resquício de choque compassivo. Cam observa a ruína do pai e, em vez de se apressar a proteger a dignidade de quem o salvou do dilúvio, instintivamente roda sobre os calcanhares e vai espalhar a novidade da degradação. Vai à procura dos irmãos lá fora. E isto, confesso, toca numa corda incrivelmente sensível do nosso comportamento até aos dias de hoje. Porquê? O que te faz pensar nisso? Porque, perante a queda estrondosa de alguém que ocupa uma posição de honra, seja um amigo, um líder, o instinto animal de muitos de nós não é correr para cobrir e curar a ferida. O nosso impulso primário, quase sedutor, é sair a correr para divulgar o escândalo. Pois, a fofoca imediata. Exato. É a vontade de ir para a praça pública e dissecar a reputação dessa pessoa perante todos, transformando o fracasso alheio numa anedota. É uma observação dura, mas real. A decisão de transformar o colapso de alguém num espetáculo recreativo acaba sempre por ser uma autópsia moral a quem relata o facto, mais do que a quem o cometeu. Sem dúvida. E o sadismo de quem fica ainda mais evidente se cruzarmos este episódio com a carga cultural da época, algo que Wesley sublinha com veemência. O que é que estava a acontecer nesse dia, afinal? É altamente improvável que este evento tenha ocorrido num fim de tarde aborrecido. Tratando-se da primeira grande colheita de uvas num mundo recém-inaugurado, as evidências indicam que Noé havia reunido a família para um sacrifício solene de gratidão. Espera, era um evento sagrado? Sim, tratava-se de um ato formal de adoração a Deus. Uau! Isso altera drasticamente a gravidade de tudo o que se passou? Passa de um incidente doméstico para uma ruptura de proporções sagradas. Completamente. E há outro elemento crucial. Na tradição patriarcal, as refeições que acompanhavam os sacrifícios eram um momento escolhido pelo líder da tribo para transferir formalmente a sua bênção aos filhos. A famosa bênção patriarcal, como vemos mais tarde com Isaac e Jacó. Exatamente, a bênção não representava apenas votos de felicidades. Funcionava como um documento legal, irrevogável, conferindo propriedade e delineando a hierarquia das gerações futuras com autoridade profética. Ou seja, os dados apontam para uma manhã revestida com as mais nobres intenções espirituais. E o tropeço físico da tarde embargou a elevação dessa manhã. É uma tensão esmagadora entre o sagrado e o degradante. Mas é no rescaldo desta tensão que o texto recorta uma das ações mais belas e contraintuitivas que encontramos na Antiguidade. A reação de Sem e Jafé. Sim, no versículo 23. A imagem transcende o texto. Os irmãos pegam numa capa pesada, assentam-na sobre os ombros de ambos e, de forma coordenada, começam a caminhar de costas para o interior da tenda. Garantindo que os seus rostos estão permanentemente desviados da nudez do pai. Exato. A mecânica deste movimento exige uma intencionalidade que comove. Exige tentar caminhar às cegas, a carregar um tecido para dentro de um espaço exíguo, exige foco absoluto. E reparemos na assimetria genial com a atitude do irmão. O contraste é enorme. Pois é, Cam move-se do interior para o exterior, servindo de veículo de transmissão para expor o erro e espalhar a vergonha. Em total oposição, Sem e Jafé movem-se do exterior para o interior. Sacrificam o conforto da distância, entram na zona do embaraço e restauram a ordem. E é uma reflexão nas fontes de Wesley que ancora maravilhosamente este movimento. Ele escreve que os irmãos não apenas evitaram olhar para o mal, mas trabalharam ativamente para assegurar que ninguém mais pudesse ver. Erguendo um monumento à verdadeira caridade. E analisar isto destrói um pouco a noção passiva que temos da honra hoje em dia, não achas? Damos a cara a um problema ou a um erro, dizendo que não nos diz respeito. O famoso lavar de mãos.
Mas a verdadeira honra obriga a que se assuma o ónus. Exige que se ocupe espaço na linha da frente e se trabalhe no escuro, caminhando de costas, para restabelecer a dignidade de quem não se consegue defender. É que o distanciamento profilático não é virtude, é apenas omissão com boas maneiras. Boa forma de colocar a questão. A honra genuína suja as mãos para reconstruir as muralhas. E é aqui que a autora Ellen G. White fornece uma tese que ata as pontas soltas do comportamento moral. O que diz ela em Patriarcas e Profetas? Ela argumenta de forma incisiva que a intemperança paralisa as faculdades morais e espirituais do ser humano, deixando a porta escancarada para a satisfação das paixões mais vis. Só que, aplicando esse princípio a este caso, parece que essa paralisia moral age numa dupla via. Como assim, dupla via? Afeta não apenas o Noé, que bebeu, mas expõe de forma cruel aquele que observou em plena sobriedade, o Cam. Como é que essa dualidade se articula na visão dos comentadores? A embriaguez ditou a derrota momentânea de Noé, dissolvendo as suas defesas e deixando o despido de autoridade física. Certo. No entanto, o texto aponta que o vinho derrubou o patriarca. Sim, mas a vulnerabilidade exposta funcionou como um brutal holofote moral, que serviu para arrancar as máscaras do coração do seu filho. Então, a falha do pai não gerou a zombaria do filho naquele instante? Não. A desgraça do pai limitou-se a proporcionar o palco perfeito para que a falta de respeito, a soberba e o escárnio, que já floresciam ocultos na identidade de Cã, saíssem à rua. As crises não inventam o caráter das pessoas, elas exponem a sua matéria orgânica. Exatamente isso. Isso coloca-nos num lugar de avaliação muito desconfortável. Obriga-nos a repensar as nossas reações impulsivas perante o fracasso dos outros. Mas olha, existe uma última peça neste puzzle da tenda, sublinhada pelos comentadores, que deixa no ar um mistério profundo. O silêncio de Noé, presumo. Precisamente. O silêncio absoluto de Noé. A narrativa bíblica omite qualquer dramatização ao acordar do patriarca. Não há grandes cenas. Nenhuma. Não o vemos a tapar o rosto com vergonha ao perceber a intervenção da capa, não há lamentos, não há confissões agonizantes de arrependimento registadas. Há um vazio denso. E um salto direto para o confronto profético subsequente. Pergunto-me qual é o objetivo prático de o autor retirar a dor emocional de Noé do papel. A omissão das emoções nas escrituras serve invariavelmente o propósito do sublinhado. Como se fosse um marcador fluorescente. Exato. Ao abafar literariamente as lágrimas, a vergonha angustiada ou as desculpas de um líder que compreende a sua falha, o autor força quem lê a desviar o olhar do erro em si. O foco muda de sítio. O centro de gravidade da história é retirado de Noé e é transferido integralmente para os ombros das escolhas feitas pelos filhos. Uau, isso é muito poderoso. O silêncio esmagador de Patriarca grita aos nossos ouvidos que o momento de julgamento fulcral daquela manhã não ocorreu na plantação da vinha. Ocorreu no espaço entre olhar para dentro de uma tenda e decidir o que fazer a seguir com essa informação. Pois, e isso encaminha-nos com grande força para a aplicação prática desta análise, trazendo o peso da teologia para o chão da vida diária de quem nos escuta agora. Há um fio condutor cristalino em todas estas fontes. O trabalho oculto que desenvolvemos na calmaria determina a nossa ação nas horas confusas de escuridão. Sem dúvida. O heroísmo de Sem e Jafé, aquele reflexo imediato de agarrar numa capa e cobrir a miséria humana sem fazer perguntas, não se fabricou magicamente com a subida da adrenalina. Totalmente. A atitude protetora foi o eco natural de um alicerce construído ao longo da vida. A reverência treina-se com consistência para estar disponível no instante da provação. Ou seja, quem não desenvolve a compaixão no dia-a-dia não vai magicamente tê-la na crise. Pois não. Jamais fará o esforço contraintuitivo de caminhar de costas e no escuro quando a desorientação alheia exigir proteção. Sem essa musculatura prévia, a inércia puxar-nos-á sempre, quase instintivamente, para as reações rasas de cama. A gravidade da natureza humana desaba sempre na direção do dedo que aponta. Uma frase dura, mas que resuma perfeitamente a nossa condição. Isso exige confrontarmos os pequenos hábitos de que somos feitos. A reverência constrói-se na decisão silenciosa de não espalhar um facto doloroso que acabou de nos chegar aos ouvidos. Constrói-se na escolha do que toleramos que se diga numa mesa de trabalho sobre alguém que não se pode defender. Se o músculo da misericórdia não for exercitado na rotina trivial, quando o telhado colapsar,
Limitamo-nos a pegar nas pedras e a atirar. E isso levanta uma questão aterrorizadora se transpormos a dinâmica da tenda de Noé para os dias alucinantes que vivemos. Como assim? Historicamente, nunca dispusemos de mecanismos tão potentes para espelhar as atitudes de Cam à escala planetária. Navegamos e vivemos num ecossistema global que lucra diariamente e financeiramente com a indignação fácil. As redes sociais. Claro, o escândalo moral de quem tropeça converteu-se num filão inesgotável para manter os ecrãs iluminados. Tal como Cam se deleitou em levar as notícias do caos à praça, a nossa cultura transformou o partilhar, o apontar e o humilhar num ato de validação constante. O paralelismo atinge-nos como um abalo sísmico. A máquina digital que manuseamos sem pensar funciona perfeitamente como essa tenda moderna, que expõe em tempo real o constrangimento dos outros perante os olhos virtuais do mundo inteiro. Faz-nos refletir profundamente. E para fechar o nosso comentário, talvez seja importante agarrarmos no cerne desta história milenar e colocarmos um espelho impiedoso em frente a nós próprios. Sim. Se admitirmos que o teste supremo da nossa integridade não se realiza quando ostentamos os nossos sucessos, mas ocorre em segredo, no momento exato em que confrontamos a miséria alheia. O erro moral das figuras que admiramos ou daqueles que simplesmente falharam ao nosso lado. O que faremos nessa encruzilhada? Será que no mundo acelerado de hoje ainda subsiste força de caráter suficiente para suportarmos o peso moral de carregar uma capa? Seremos capazes de suster o instinto do julgamento, entrar de costas no silêncio do perdão para restaurar o que caiu? Ou fomos de tal modo corroídos pelo ímpeto de condenar que nos tornamos num reflexo permanente daquele instante de deleite zombeteiro na tenda de Cam? Fica lançada a pergunta, que rasga séculos de história e exige resposta na vida de todos nós. É verdade. Os acontecimentos descritos em Gênesis não estão aprisionados no tempo. Desenrolam-se todas as manhãs na nossa relação com os que nos rodeiam. A linha fronteiriça é inescapável. Ou invadimos o espaço sofrido para dessecar com altivez a honra alheia, ou suportamos a exigência, muitas vezes invisível, de agir com misericórdia reparadora. Resta-nos permitir que o pesado e revelador silêncio de Noé faça o seu trabalho na nossa consciência, Forjando uma postura de verdadeira dignidade relacional. Termina aqui a nossa jornada de aprofundamento deste tema. Que nos encontremos na firme decisão de carregar sempre, sem hesitar, o peso e a glória da capa de Sem e Jofé. Um abraço e muito obrigada pela companhia atenta. Até à próxima reflexão.